Lend your ears, lend your hands, lend your movement beneath the music and come to teach, come to be taught, come in the likeness and the image of God, cause you can be like that, with all that humbleness and all that respect, all of the power invested in me, be it hard to love my enemies, all of the black bags over the heads. Bom dia a todos. The more I understand about the human race, the less I comprehend about our purpose and place. And maybe if there was a clearer line, the curiosity was satisfied. Time-based prophecies that kept me. Bom dia, bom dia. I am struggling to trust the divinity of all the gods and what the hell they have planned for us. Bom dia, Telo. Boa tosse, Uriorefum. Bom dia, Gabi. Bom dia. Bom dia, turma. O EBE 6h52, o Clube 6h52. Axé. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Axé. Bom dia, Tati. Bom dia, Ana Franco. Bom dia. Gente Guilherme. Gui. Bom dia a todos. Bom dia, Deusa. Bom dia, Marcos de Jagum, Axé, Boroa Boiê, Bafalori, bom dia a todos. Diego Facuredé, Curidê, tá indo aí pro trabalho, na labuta. Axé, pessoal, vamos lá. Bom dia, Nanda. Boa tosse, Uriorefum. Bom, axé. Sejam todos bem-vindos ao OJOAD. Vamos lá. Para começar a semana bem. Que Fá abençoe a todos. Começar de um jeito um pouco diferente, né? Nem sempre a gente vem fazendo alguma reza. Mas tem uma reza que ela é muito conhecida em Ifá e ela é bem comum para que todos possam aprender esse canto, que ela é uma reza que nós devemos fazer principalmente, ela deve ser feita pela manhã, porque a sua tradução se vê que ela é uma reza matinal. Então tem rezas que nós fazemos pela manhã, tem rezas que nós podemos fazer a qualquer horário, tem rezas que nós só podemos fazer à noite. Então essa reza ela é uma reza muito boa para você estar conectada com o seu caminho, estar conectada com o seu destino, estar conectado com o Ifá, porque o ensinamento que está por trás dos orins, dos cantos, né, é o que está o verdadeiro ensinamento daquela divindade, tá? Então essa reza para Ifá, ela é assim: Orumilá Dhyana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Obikitibritimpa Ojo Iguda Orumilá Direloni. Esse Direloni significa Orumilá, você acordou bem hoje? Então, se Orumilá acordou bem, significa que nós estamos bem e o dia acordou bem. Então, tudo vai ser bem. Por isso que ela é uma reza que é feita pela manhã, tá? Depois vamos ver de disponibilizar a letra, né, dessa cantiga, que ela é comum, mas é muito bonita para se entoar toda manhã.
bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Odiodi, né, o Dia do Progresso, nossa segunda-feira, dia do progresso financeiro, e é o dia que todos nós nos reunimos às 6h52 da manhã, no nosso EBE 6h52 da manhã, para falarmos assuntos relevantes aos orixás, ao despertar da consciência, a ativação em vocês, não motivação, porque motivação só deixa vocês empolgados 5 minutos, daqui a pouco vocês já esquecem tudo, né? Então tem que ser ativacional. E o culto dos orixás, ele é um culto ativacional, né? Até dentro da nossa pesquisa ficou ali muito apertado o assunto que vocês queriam saber na live de hoje, mas quem acabou ganhando foi sobre as iniciações. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as iniciações dentro da tradição Yorubá, dentro do culto de Fá, dentro do Ixexelagbá, ou dentro do culto tradicional, que é Isimbilé, né? Culto tradicional significa isso, Ixexelagbá. Então é o culto tradicional. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, lembrando que o território Yorubá, ele é um território grande, né? A Nigéria tem vários estados e em cada estado acaba praticando o culto aos orixás de uma forma, porque é a forma que em cada lugar se aprendeu e se domina aquele culto. Então não tem bem um certo ou um errado, mas existe sim os princípios que estão inseridos por trás, que é isso que a gente sempre acaba falando. Esses princípios é aquilo que Deus deixou aqui na Terra para nós como um manual. E regras são aquilo que é inventado pelos homens. Então, por exemplo, existem cidades onde o mandante da cidade é determinada divindade. Então, às vezes, dentro de um ritual de um outro orixá, acaba se inserindo algum ato daquela divindade por se tratar do dono da terra, o dono do local. Então, tem que entender o processo que foi alterado dentro das próprias cidades, dentro de cada conhecimento ali aflorado, dentro de cada família, e ainda temos que entender o processo de como os orixás chegaram aqui no Brasil, através da escravidão, naquele telefone sem fio onde não se poderia cultuar naquela época, onde tiveram muitas retaliações, então o culto acabou perdendo um pouco da sua essência natural. Algumas coisas tiveram que ser adaptadas porque não existia, então tiveram coisas que foram inventadas, foram criadas. Mas graças a isso, hoje, devido à globalização e ao conhecimento, a gente consegue resgatar aquelas peças do quebra-cabeça que faltaram até nessa época da escravidão, para que a gente possa cultuar o orixá de uma maneira mais digna e que a pessoa, aquele devoto daquele orixá, possa ter uma conexão maior com a sua divindade. É por isso que na nossa tradição, o orixá, depois que a pessoa se inicia e faz o orixá, este assentamento ele vai para a casa da pessoa e ela vai aprender a cultuar este orixá, a se comunicar com este orixá nos seus ossés, que são quando você vai se conectar com o orixá para fazer a sua, não é a limpeza física, mas sim a limpeza energética, que é quando você vai utilizar através do oráculo de Obi, você vai conseguir se comunicar com aquela divindade, para saber se está tudo bem, se não está tudo bem, qual elemento você pode utilizar. Então, o Ifá, quando eu pego e falo para vocês que quem aprende não depende, eu estou querendo dizer que é um culto onde você precisa se aprofundar naquele conhecimento. Você não vai ficar sempre dependendo de um sacerdote para estar fazendo as coisas para você. Tem coisas que vêm da mão de um sacerdote. Quando nós consultamos o Opelé Ifá, que vem uma obra de Fá, o ideal é ser o sacerdote fazer aquela obra para você. Mas o seu dia a dia ali você vai conseguir conversar com a divindade, vai conseguir saber quais os elementos você vai utilizar e o porquê você está utilizando aquilo ali, tá? Então isso que é um dos grandes ganhos dentro da tradição iorubá, no sentido do seu despertar energético, espiritual e a prática que você vai ter ali com o seu orixá toda semana, tá? Então, quando nós fazemos as iniciações,
temos que entender que é um culto tradicional iorubá. Então é um culto datado até mais de 10 mil anos. E cada família vai trabalhar de uma forma, e é um culto iniciático, onde é passado de pai para filho aquele conhecimento. Na antiguidade não tinha escrita, né? Hoje nós estamos tendo mais acesso a alguns manuscritos, e com isso a gente está tendo a oportunidade de resgatar ensinamentos que ficaram apagados durante séculos dentro da tradição do orixá. É por isso que hoje a gente consegue associar o orixá Ifá com a ciência, que é a primeira ciência natural da Terra e que ela é tão atual quanto tem coisas que nós estamos descobrindo ainda nos dias de hoje e o povo iorubá já sabia, dentro desses conceitos de Odu. Muitas outras tradições também sabiam. No processo do Ifá, a verdadeira iniciação é uma cerimônia chamada Itefá, tá? Que significa pisar no Ifá. O Itefá, ela é a verdadeira iniciação, onde a pessoa vai para o Ibodu, ela vai receber ali o seu Odu encarnatório, e a partir dali ela vai ter essa comunhão com o seu Ifá, com o seu Exu Ifá, e vai saber coisas relacionadas ao seu destino por aquele Odu que veio. Esta é a verdadeira iniciação do Ifá, tá? Porém, existe, né, o Ixefá, que é chamado de primeira mão de Fá. Ela não é uma verdadeira iniciação, mas ela é considerada uma pré-iniciação, que é quando aquele devoto ele vai ter o primeiro contato com o Oromilá, ele vai receber o seu assentamento de Fá. Tem casas que vai trazer um Odu para dar orientação, tem outras casas que não. Então, através daquela orientação daquele Odu transitório, ela já vai saber os próximos passos que ela tem que dar dentro da jornada espiritual dela, se é mais conectada ao Ifá, se é mais conectada ao Orixá, e assim por diante. Mas tudo é um processo iniciático. Na última live vocês ficaram perguntando, por exemplo, como que poderia fazer alguns rituais para Ifá em casa, como poderia cultuar algumas divindades. Tem coisas que não dá. Né? Tem coisas, não tem como você cultuar o seu Ifá se você não é iniciado, se você não tem um assentamento de Ifá, não tem como você se comunicar com aquela energia. Só que qual que é o axé de Oromilá Ifá? Não é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria? Você está buscando isso no seu caminho, você está conectado com o Ifá. Então tem várias formas da gente entender e cultuar essas energias na nossa vida. Quando nós nos iniciamos, praticamente nós fazemos um casamento energético, né? Nós nos casamos com aquela energia, para que aquela energia potencialize as coisas no nosso caminho, né? Potencialize as coisas boas e as coisas negativas, a gente também consegue, através dos cuidados, estar minimizando as coisas no caminho. A Nanda está perguntando, Babá, no Ixefá eu consigo saber alguns orixás do meu caminho? Sim, existe algumas confirmações que vêm ali no Ixefá, que a gente já consegue mostrar esse caminho para a pessoa. Às vezes vem um Odu no Ixefá que fala de determinados orixás, e até quando a pessoa ela vai fazer o Itefá, às vezes vem um outro Odu que não tem nada a ver com aquele primeiro Odu. Porém, as divindades dentro daquele Odu, eles combinam, eles são as mesmas. Então, mesmo que num Ixefá ou para um Itefá tenha alteração de alguma energia espiritual, normalmente aquela base ali normalmente não se muda, tá? Até porque nós já falamos, né, aqui, né, inúmeras vezes, que todos os orixás eles são positivos. E tem momentos da vida, às vezes no Ixefá pode pedir para que você se inicie em uma divindade que não estaria conectada com o seu Itefá, mas foi aquilo que foi pedido naquele momento para transformar algo no seu caminho ou para potencializar, tá bom? Bom dia a todos. Axé. O Boató Surioriofum. Luciele. Então, nós temos esse primeiro processo, que é o Ixefá, que é a primeira mão de Fá.
que isto é indicado para todas as pessoas, independente de religião, porque é um alinhamento com você mesmo, tá? E a partir dali a gente descobre inúmeras coisas relacionadas não só ao caminho daquela pessoa, mas também a ligação dela com o orixá ou com o ifá. Bom, bom dia. João Neto está perguntando: bom dia, Babá. Demora quanto tempo entre o Ixefá para o Itefá? Na realidade, não se tem um tempo, né? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, né? Então, tem pessoa, já teve casos da pessoa vir fazer o Ixefá em um final de semana e depois de 15 dias ela já estava fazendo o Itefá. E tem gente que fica no Ixefá a vida inteira e acaba não indo para esse caminho do Itefá, tá? Mas normalmente as pessoas fazem um intervalinho aí de um ano, tá? Mas não tem essa regra. Todo mundo pode fazer Ixefá sim, tá? Independente de crença ou religião. Isso é para alinhar o seu caminho e para você trabalhar melhor a sua intuição, trabalhar melhor o seu destino. Os devotos de Oromilá mesmo no Ixefá, onde você vai cultuar esta divindade na sua casa, ela também vai te trazer esses mesmos benefícios de estar cuidando do seu destino, estar cuidando da sua casa, né, cuidando da sua família. É por isso que é importante você aprender depois a como se comunicar com a divindade. Isso é o mais importante. Babá, referente à iniciação, o nome que recebemos de Fá pode ser mudado? Sim, pode ser mudado sim. Normalmente se mantém, tá? Às vezes Ifá pede para que mantenha, mas isso pode ser alterado. Até porque quem dá o nome é Oromilá, é Ifá, não é o sacerdote, né? O correto não é o sacerdote dar o nome. Dentro do Odu existem as histórias e dentro daquelas histórias já tem algumas tendências de nomes dentro daquele Odu. Então a gente pega os nomes que é propício dentro daquele Odu e nós perguntamos a Ifá até a Ifá dizer qual que é o nome daquela pessoa. Por isso que pode ser que venha um nome em um momento e num outro momento, por exemplo, entre um Ixefá e um Itefá, vir um outro nome ou acrescentar o nome e aí não muda mais, tá? Bom, qual que é a diferença em Itefá e Telodu? Né? Itelodu, tá? Não é Itelodum. Odum, Odum significa aniversário, tá? Ou significa o festival do ano novo, né? O ano novo significa Odum. Odum é ano, tá? Então não pode confundir Odum com Odu, tá? Que Odu seria a matriz energética, seria a ligação do destino, seria esses livros de conhecimento, é o corpo literário de Fá, onde está todo o conhecimento e a sabedoria do povo Yorubá. E isto está dentro dos Odus, tá? Imagine que os Odus é como se fosse uma Bíblia grande, e essa Bíblia ela contém 256 livros, tá? Então é dentro desses livros que está todo o conhecimento do Ifá e da questão do povo Yorubá ligado aos orixás. Então, Itefá e Ite Lodu, nesse mesmo aspecto, significam as mesmas coisas, tá? Significa que a pessoa está indo pesar para o Ifá e o outro está pesando no Odu, aonde vai se descobrir o Odu. Então, era para ser a mesma coisa. Existem casas que vai dizer que são coisas diferentes, tá? Porque existem outros processos também, como receber Ibaodu, enfim, tá? E aí existem variações de família para família. Mas normalmente no Ifá, você faz Ixefá, Itefá, quem tem aquele caminho Ibaodu, Opaossum. Acabou aí, tá? Babá, Itefá é feito aqui no Brasil? Sim, é feito aqui no Brasil. Aqui no nosso instituto nós fazemos, tá? Existem muitas pessoas que às vezes eles fazem Ifá lá fora, e aí eles não têm autorização de iniciação, eles não terminaram o processo deles, porque isso leva anos, e às vezes ele não pode iniciar pessoas. E aí eles falam que tem que pegar as pessoas aqui, levar para lá para fazer, ou trazer o seu sacerdote que seja ortogado para poder fazer essas iniciações para ele. Lembrando que para você poder fazer uma cerimônia de Tefá, você precisa ter alguns awôs, né, dentro do Ibodu para poder confirmar
aquela iniciação, né? Não se faz iniciação sozinho, né? E só o Luo-Ifá, né, que tenha recebido o Ibaodu, que tem autorização para fazer Itefá. Isso pelo menos dentro da minha família. Dentro da nossa família tem o Arabado Bahia, que é a maior autoridade no culto do Ifá mundial. Ele que entrega Ibaodu, né, para lhe transformar em um Oluô dentro das suas aptidões e a partir daí você começar a sua jornada tendo seus Omoawô e abrindo assim seu Ibodu com autorização, né, dos seus mais velhos. Então a grande maioria não tem isso para poder fazer, então acaba tendo que precisar de outros sacerdotes ou juntar em outros lugares para poder fazer este caminho. Até porque não é todos que têm esse caminho, tá, espiritual. Beth, sim, isso sem problema. É muito comum vir pessoal daí, né, da sua região para cá para o instituto. É muito comum, tá? Então, vamos lá. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. Vamos fazendo as perguntas, tá? Então, a partir deste processo onde você é um Lua e Fá, você tem a ortoga para poder fazer as iniciações dentro do Itefá, do Ixefá e de outras modalidades assim que você tiver essa aptidão dentro dos orixás e Ifá permitir isso no seu caminho. Em iniciações no culto tradicional tem que quebrar quizila de praia, cachoeira e etc, igual no candomblé? Forte. Não. As EWOs, as proibições que vai vir no caminho do orixá é um pouco diferente, porque é algo específico para cada pessoa. Não é uma receita de bolo. Então, não tem essas quizilas ou EWO relacionado à praia, ao mar, né, coisas assim como tem no culto afro-brasileiro. Porém, pode, dentro de uma iniciação, isso se mostrar, mas aí é algo específico. Mas não teria, tá? Ítalo, eu vou fazer depois um material explicando sobre isso, tá? Então aguarda um pouquinho que eu vou explicar melhor sobre essa questão, tá bom? Bom dia, bom dia. Leila, Babá, qual é a energia de Adiogun? Odupé, axé. Né? Qual que é a energia de Adiogun? Tudo na natureza, eu sempre falo aqui para vocês que sempre tudo na natureza tem a dualidade, que é o positivo, o negativo, o frio, o calor, né? O homem, a mulher. Então nós temos as energias positivas da natureza e temos as energias negativas. Essas energias negativas são chamados para nós adioguns, que são os afortúnios, os infortúnios. A doença é um infortúnio, a morte é um infortúnio, a fofoca é um infortúnio, as perdas é um infortúnio. Você não conseguir fazer as coisas na vida é um infortúnio. Você às vezes não está dormindo à noite, pode ser um infortúnio. Então existem muitos tipos de Adiogun. E quando nós vamos ao Ifá e consultamos o oráculo de Ifá, ele vai mostrar como que está o nosso balanceamento energético entre essas energias de positivo e de negativo. E aquilo que nós precisamos mudar em forma de orientação comportamental e também através da transformação, através dos odus, através do ebó. Então, os adioguns e essas energias positivas, elas vivem em equilíbrio, tá bom? É por isso que o nosso coração, ele tem uma ressonância que ele pega um raio de até 7 metros de distância, tá? Se o nosso coração ele pega um raio de até 7 metros de distância, é por isso que eu falo muitas vezes que a gente tem que ver com quem a gente está conversando, quais são as turmas que nós estamos inseridos, porque você vai estar nesse mesmo campo vibracional. E para isso é para que você não saia de casa, fique presa ali, né, e não saia mais, não, de forma nenhuma. Mas é para você começar a analisar aquilo que vai valer a pena e aquilo que não vai valer a pena no seu caminho. Porque nós estamos trocando essas energias com o meio o tempo todo, tá? Então isso é muito importante. Babá, qual a diferença de ligação energética entre a iniciação de Fá e do Orixá? Bom, Diana,
são processos totalmente diferentes, tá? O orixá seria a partir do momento que nós nascemos. Então você nasceu, saiu da barriga da sua mãe, você chorou, teoricamente ali você recebe a energia de orixá. Até o seu choro seria o que a gente chama o ilá do orixá, que é o grito de guerra do orixá. Porque você nasce, você tem que chorar. Então você já chega no mundo soltando o seu grito de guerra. Então isso seria até o ilá do orixá no momento do seu nascimento, tá? Isso seria aquele orixá, aquelas energias de orixá que vieram com você, que está com você, que está composta no seu DNA. Aí nós temos o orixá. Ifá, Egungun, que é os ancestrais, energia ligada a Yami, isso é um processo anterior. Ele volta no momento onde nós fomos gerados, no momento da fecundação. Até, pessoal, na nossa live de... Foi até bom você fazer essa pergunta, porque na nossa live, né, que nós fizemos sobre Exu, que acabou caindo, né, por duas vezes, já estava tendo uns piripaque aqui, até na hora de falar sobre a fecundação, que eu falei na hora, né, que esse óvulo ele cola na parede do útero, né, começa as divisões celulares. E como já estava acontecendo aqui, eu falei que acontecia uma metástase, né? Metástase é energia de câncer, né? Células cancerígenas. Então não foi isso. É que na hora ali, tá? Então retratando sobre isso. Então, quando nós mexemos com a energia do Ifá, nós voltamos no momento da concepção, quando aquele espermatozoide ele vai fecundar aquele óvulo. Então é ali que a gente pega principalmente essas cargas de ancestralidades, tanto de pai quanto de mãe, para descobrir coisas ligadas ao seu destino. Lembrando que nós aqui na Terra somos apenas um fragmento dos nossos ancestrais. Então tem que entender o que está por trás também dessa energia dos nossos ancestrais para a gente balizar aquilo que pode acontecer no nosso caminho, né? Como eu falo, que a gente conhece as doenças, né, que a gente pode receber dos nossos ancestrais, como diabetes, problema de pressão, que isso é algo que acaba se tornando natural, né? Se meu pai tinha, eu tenho uma tendência a ter. O problema são os problemas, as doenças espirituais, energéticas, que isso gera um grande problema. Então a ligação do Ifá é quando seria a geração, quando aquele espermatozoide fecunda o óvulo, é ali que nós conectamos, e o orixá é a partir do seu nascimento. Uma é de dentro para fora e outra é de fora para dentro. Porém, as duas são transformadoras, dependendo do momento de vida que você está. Nós normalmente sempre começamos pelo Ifá, para que Ifá descubra coisas sobre o nosso caminho, o nosso destino, para depois ele direcionar isso para alguma divindade depois, tá? Tiago, né? O Tiago está perguntando se numa consulta sair que ele tem que fazer um ebó, um boria, alguma coisa assim, se isso cria um vínculo, uma obrigação com a casa. Não, isso é apenas um tratamento, tá? Até mesmo quando a pessoa ela faz iniciação aqui na casa, Tiago, a gente não tem muito esse negócio de ficar preso, não, tá? Não significa que você pode ficar saindo, correndo gira para tudo quanto é lugar, até para você não se contaminar. Conhecimento nós passamos, mas até nessa pandemia nós não estamos fazendo encontros mensais, né? É por isso que Fá é essa conexão. Eu venho toda semana aqui fazer lives para passar o conhecimento, mas é você com você mesmo ali na sua casa. Você vai aprender a se comunicar. E em tempos você volta para sua casa. Para quê? Para pegar axé. Então, quando nós temos os nossos ossés, né, é para você vir para você pegar axé. Para aquele mês ser um mês abençoado, é uma troca de energia, onde você vai louvar o Ifá, vai louvar os orixás no seu caminho. Então, não é uma coisa no sentido de ter aquela obrigação, tá? É tudo muito livre, né? Porém, com ordem, isso que é mais importante. Bom dia, Babá. Sua benção. Como uma pessoa iniciada no candomblé pode se iniciar em Ifá? Pode se iniciar em Ifá, não tem problema nenhum, tá? Eu falo que Ifá não te tira nada, ele só acrescenta, tá? Isso vai depender muito da casa onde você é iniciado, da cabeça do sacerdote que você é iniciado, se permite isso ou não, e depende daquilo que você está buscando para o seu caminho também, tá?
Ifá é para você cuidar de você, para você se conhecer, descobrir aquilo que está por trás de você, através do seu temperamento, aquilo que vai te tirar o seu axé, aquilo que vai te trazer o axé, saber quais as divindades que você pode contar no seu caminho em momentos de dificuldade, aquilo que potencializa. Ifá é para você se conhecer. Se você quer fazer Ifá, por exemplo, e não quer se transformar, não quer mudar, é melhor não mexer com isso, tá? A Rita tá perguntando se mulher pode ser iniciada em Itefá. Sim, Rita, sem problema algum, tá? Mulher pode sim fazer tanto o Ixefá quanto pode fazer o Itefá, mas existe algumas EOs ou proibições no momento iniciático para a mulher de um ou outro rito, dependendo da família, aonde você não vai passar por aquilo, porque não há uma necessidade. Porque a mulher, ela já tem um axé das mães, né? A mulher, ela tem um útero. E o útero da mulher seria o universo onde ela gera uma vida, né? Ela gera uma criança. E esta capacidade só a mulher tem, né? O homem não tem isso. Então, existem alguns rituais onde a gente vai ativar algumas energias no homem, na qual ele não teria acesso a isso, que a mulher não precisa acessar, tá? Por ela já ter isso de nascimento, é uma dádiva divina, tá bom? É que infelizmente, né, no passado muitos falavam que mulher não poderia se iniciar em Ifá, em Egungun, né, em algumas tradições, mas pode sim. Porém, tudo tem algum segredo por trás, né? Então tem coisas que nós vamos numa profundidade para o homem, tem coisas que nós vamos até uma profundidade para a mulher, tá bom? Pode sim, sem problema. A Nanda está perguntando, nosso Ledá só confirma no Itefá ou consigo saber no jogo de Opelé? O ideal, pessoal, é na cerimônia do Itefá. Quando o Oromilá traz o seu poema do céu para a terra, aquele ali é o seu código. Aquele código é onde vai estar todas as informações sobre você. E acaba sendo até complicado falar sobre orixá dentro do Ifá, porque quando nós estamos acostumados com um jogo de búzio, o Eren de Logum, ali mesmo sendo um jogo de Ifá, é os orixás que respondem bem dentro do jogo. E dentro de determinados odus já tem ali alguns orixás bem fortes ligados. Às vezes no Ifá não, no Opelé não. Às vezes a gente joga um Odu, por exemplo, Ediobê. Ediobê fala de muitos orixás. Então você tem que ficar caçando ali dentro qual seria a divindade que está respondendo. É possível? Sim. A gente consegue até saber quais são as energias que está próxima ali da pessoa, e às vezes Ifá ele confirma o Eledá da pessoa, às vezes numa consulta? Às vezes sim, tá? Mas para você descobrir de fato o que está por trás de você, é através do Itefá, desse seu Odu encarnatório. Até dentro do culto afro-brasileiro, no candomblé mais antigo, quando a pessoa, o sacerdote ele iria iniciar uma pessoa, o que ele fazia? Né, para não ter erros, conhecendo de energia. Ele pegava o nome daquela pessoa e ele dava para os mais velhos dele para confirmar. Então dava para o sacerdote dele jogar para saber o orixá daquela pessoa, dava para mais um outro sacerdote amigo, né, que ele pudesse confiar para que todos jogassem e batesse aquela informação, para ver se na mão de todos aqueles orixás está vindo aquela mesma divindade, né? Então, antigamente, não sei nos dias de hoje, mas antigamente se fazia desta forma justamente para não ter erros, se confirmava várias vezes. E às vezes também acontecia de estar tudo certo, todo o material comprado, a pessoa está recolhida, na hora de raspar, outro orixá se apresenta pedindo ali naquele momento. E aí para tudo, conserta tudo e faz aquela divindade. Então nós fazemos tanto o Babalorixá, Yalorixá, o Babalaô, vai fazer tudo conforme o oráculo determina, tá? Então o oráculo determina que mude algum ritual, isso vai ser mudado ali na hora, de um orixá para outro, né? Não tem discussão, e é depois entender o porquê disso, tá? Então assim, fala que a, o axé ele tem que ser transferido. Eu concordo que o axé ele tem que ser transferido através de um sacerdote que tem aquele axé. Mas tem coisas que não tem contraindicação.
Então, por exemplo, o Babalaô significa pai do segredo. Que segredo é esse? É o segredo das energias que está por trás das coisas, certo? Então, tem coisas que não tem contraindicação, como um coco. Se eu pego um coco aqui que eu sei que vai ser bom para lavar minha cabeça, ele já tem um axé aqui dentro que é a sabedoria. Eu só transfiro esse axé para minha cabeça. Então, tem coisas que tem que quebrar o que é da pessoa, do que é um sacerdote que precisa fazer, e tem coisas que vocês vão aprender porque tem responsabilidade. Às vezes o axé de você mesmo lá ter o sacrifício de ir no mercado, comprar o coco, levar para sua casa e lá fazer, aquilo ali às vezes vai te trazer um benefício muito maior devido a esse sacrifício. Então tem coisas e coisas. Babá, o oráculo pode interferir. Bom dia, seu Pedro. Babá, o oráculo pode interferir na escolha do consulente no sentido de se iniciar em Ishefá ou Itefá, ou seja, interferir na escolha do consulente? Não é que o oráculo ele vai interferir na escolha, ele vai mostrar qual é a melhor escolha, independente do que o consulente ele acha, né? Ifá é uma ciência exata, né? Então aquele Odu ele vem para determinar o que seria o melhor caminho. Por isso que quando nós consultamos, a gente primeiro faz a consulta, não pergunta nada para a pessoa, não quer saber o que está acontecendo, porque Ifá tem que trazer as mensagens. E dentro daquelas mensagens, dentro daquele Odu, quando a pessoa começar a falar, se você já não respondeu tudo, o que é muito comum a gente fazer, responder tudo que a pessoa queria saber antes dela perguntar, ali, alguma dúvida que tiver, dentro daquele Odu, a gente ainda vai complementar este conhecimento. Então, a pessoa, ela não interfere na questão do oráculo, tá? Por isso que nós fazemos rezas, até um obi, né? Não teria como a gente manipular o obi, né? Até porque nós não manipulamos naquele sentido de colocar aqui, abrir, jogar lá, afiar, né? A gente não manipula assim, a gente arremessa o obi. Então a forma que ele cai ali, ela é precisa. Por isso que nós fazemos todas as rezas antes, evocamos Exu, fazemos aquele sacrifício para que nenhuma energia possa nos atrapalhar enquanto nós estamos fazendo aquele ritual, tá? Respondido, seu Pedro. Luiz Henrique está perguntando, Babá, existe evolução dentro do Egbe Orum que pertencemos a cada encarnação que passamos? Com toda certeza, tá? Esse é o grande intuito da nossa vinda para a Terra, idas e vindas. A questão da evolução, no sentido do despertar espiritual. Então, quando nós estamos desencarnados, isso é chamado de período intermissível, que seria o período onde você estaria aprendendo determinadas habilidades, entendendo processos para a missão que você vai vir aqui para a Terra. Então, essa missão que você vai vir para a Terra, no dia que você está vindo para a Terra, primeiro que você estudou, estudou bastante para a prova, que é esse dia, é o dia que você pega seu Odu com Olodumare, com Deus, e vem para a Terra, certo? Então, dentro do seu Odu, é onde estaria a sua evolução. E o seu Ebé, que é a sua sociedade espiritual, são todos aqueles que estão por trás da sua energia. Não tem como nós falarmos, né, que a gente está cultuando o Ebé e Yorubá, porque não é a mesma sociedade. A gente vai associar a divindade para a gente acessar o axé. É a mesma coisa de Egungun, né? Nós temos o conhecimento da nossa ancestralidade, a gente vai cultuar uma divindade em Yorubá para a gente acessar também a nossa ancestralidade, que essa ancestralidade às vezes é bem diferente da cultura do povo Yorubá, ou até mesmo da encarnação de um Yorubá que nasceu ali. Ou nasceu na Nigéria, ou nasceu nos Estados Unidos, ou nasceu em outro lugar do planeta. Então fala que quando essas energias elas se espalharam no planeta, elas se adaptaram. E a gente também se adapta através da nossa encarnação em determinado local e começa a esse processo. E toda encarnação ela é seguida da evolução, porque você vem aqui para a Terra para aprender determinados assuntos, conhecimentos e despertar determinadas coisas. E Fá fala que quando você acessa o seu Odu encarnatório,
né, no Itefá, esse Odu ele não muda nunca mais. Ele é o Odu que está... Ele é o Odu seu encarnatório, aonde aquela fagulha, aquele programa é aquele Odu. Então todas as vidas que você tiver, você vai vir dentro daquela programação. Só que as pessoas acham que com isso você vai sempre repetir as mesmas coisas. Não tem nada a ver, tá? O Odu ele é um livro muito grande, então seria muitas e muitas encarnações para que você cumprisse tudo aquilo que está dentro do seu Odu, tá? É por isso que as energias elas vão mudando. Então, quanto mais rápido nós vamos pegando esses códigos, por isso que eu sempre falo os códigos que tá por trás das coisas, né? Ifá é o código da vida, os orixás é o código da vida, e nós temos que pegar os códigos do que tá por trás, utilizar esse ensinamento para o nosso crescimento. Então tem a forma energética do conhecimento para você amadurecer isso, e tem a forma também nas iniciações de você adquirir este axé, para que este axé ele vá abrindo esses caminhos para que você chegue nisso de uma forma mais rápido. Tá bom, Luiz? Certo? Egbé Digital, Aburu Boye, Babá, o Boató, Assurei Oriofum, Axé. A Karine está perguntando: bom dia, Babá. Ifá trabalha com neurociência, modulação cognitiva? Na verdade, Ifá é todos esses nomes novos. Eu sempre falo, né? Que Ifá tá todo conhecimento por trás, está dentro do Ifá, né? Ifá é neurociência do início ao fim. Até porque, se você pega as rezas de Ifá, ele fala muito, né? Iba Axedá, Iba Akodá, né? Isso são títulos dentro do Ifá que significa também no cérebro o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, aonde essas duas energias é o que traz o equilíbrio do céu para a terra e governa assim o seu corpo, né? Isso é o seu ori, que é o seu apoló, que é o seu cérebro, que é aquilo que é constituição terrena. E aí nele foi fragmentado o seu emi, que é o seu espírito. Então acaba sempre tendo uma luta entre essas duas energias. Então quando a gente começa a entender sobre Ifá, a gente vai trabalhando a nossa neurociência, formando novas trilhas neurais através não só do conhecimento, mas através dos rituais, para que você quebre algumas coisas que foram inseridas no seu ori, tá? Então o Ifá, ele é autoconhecimento, realmente. Porque na hora que você começa a despertar por o Ifá, você começa a despertar por um outro tipo de vida. No sentido que você vai se tornar mais poderoso, porque você vai se entender, você vai deixar de ser uma pessoa vitimista, vai deixar de ficar colocando a responsabilidade na mão de outras pessoas e saber que tudo acontece devido ao que você é, aquilo que você está fazendo, né? Então isso é muito importante, muito importante. Bom dia, Babá. Aboroa Boia Boxixé. Quais consultas nós mulheres podemos fazer no Ifá? Guiz Cunha. Na verdade, você pode consultar um babalaô para saber no Iquim Ifá, no Opelé Ifá, um Olorixá para saber no Erim de Logum, mas se você está querendo dizer, como a Nanda Vilas está falando, né, mulher podem jogar Opelé Ifá se ela quer jogar, aprender o oráculo para jogar. Dentro da nossa família, né, nós não ortogamos mulher jogar o Opelé Ifá, tá? Existem famílias que ortogam, só que não é tão comum. Como eu falei, a mulher ela tem o útero. E esta energia ela é uma energia sagrada ligada às mães ancestrais. Até a Yami Oxorongá, todos os orixás ligados à água, né, Oxum. Então ela é uma energia bem feminina. E fala que o jogo feito para as mulheres foi o Erim de Logum, o jogo de búzio, tá? Então, existem Yanifás na Nigéria que vai trabalhar até com Erim de Logum, com o jogo de búzios, tá? E não vai consultar o Opelé Ifá. Qual que é o grande problema dentro da questão de mulheres jogarem Opelé Ifá? Não que seja problema, só que é uma energia diferente. É uma energia incompatível, uma energia muito masculina a do Opelé. Então a mulher que ela começa a consultar Opelé, ela vai ficar muito masculinizada, porque vai começar a mexer com as energias dentro do corpo dela, vai começar a mexer com os hormônios dentro dela. Na Nigéria, mulheres podem jogar, mas normalmente é quando elas já estão muito, elas já perderam o período fértil.
lá com 60 e poucos anos, onde ela já entrou na menopausa, onde ela já não menstrua mais, onde a energia já mudou completamente, já se cessou, aí às vezes essa sacerdotisa ela vai consultar com o Opeleifá, tá? Mas hoje em dia, até lá, as coisas estão mais modernas. Então eu vejo até mulheres mais jovens jogando com o Pelé, ou dentro daquela família não tem restrição nenhuma. Mas dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu aprendi, é assim. Então na nossa casa nós não ortogamos mulher a jogar o Pelé e Fá, e sim o Erendilogum, tá? E a grande verdade é que o Opelé e Fá é uma questão que leva muitos anos o aprendizado para tá bom naquilo, né? Mesmo essas décadas já estudando Ifá, eu ainda engatinho dentro do conhecimento do Ifá, tá? Então eu vejo que o ideal seria até a pessoa ela se iniciar no Ifá, aquele que tem aquele caminho sacerdotal, para descobrir as questões dentro do seu destino. E se ele já pratica um oráculo, ele tem que se aprofundar dentro daquele oráculo, né? Se ele joga búzios, ele se aprofunda dentro daquele oráculo, dentro da tradição iorubá, porque ele vai melhorar muito o seu conhecimento e o decorrer disso na vida das pessoas. Olá, vamos lá, só um minuto. A Silvana está perguntando o que podemos dar para Ifá de oferenda. Então, esse conhecimento, existem inúmeras coisas que nós podemos dar para Ifá como oferenda, mas tudo vem através da casa que você foi iniciado, do que às vezes lá é tabu ou não é tabu, porque isso às vezes pode carregar dentro de família, tá? Então tem família que não come peixe. Então ninguém dentro daquela casa vai comer peixe, não pode servir peixe para o Ifá e para nenhuma divindade, porque é um tabu familiar, né? Mas peixe é algo que nós utilizamos para Ifá, por exemplo. Então, se você é iniciada, você deve perguntar para o seu sacerdote, né, o que pode se dar ali, mas normalmente, né, são os elementos mais básicos que você dá na sua casa, né? Através do jogo de Obi, você vai saber o que está acontecendo, se está tudo bem, se não está tudo bem, o que Fá te orienta ali, e saber quais são os elementos básicos que você pode usar ali em um Ossé, como água, dendê, o gin, né? E aí por diante, tá bom? Mas tudo isso por prescrição de Fá. Só um minutinho. Então, na verdade, o nome iniciático tem a ver com o Odu sacado na iniciação e ele é formado através do conhecimento do sacerdote dentro daquele Odu. Aquele Odu ele já vai trazer, por exemplo, se ele é um Odu que ele fala de proteção, da pessoa ela sendo protegida por Ifá, então nós vamos ver um nome dentro daquele Odu que seja compatível com algo onde Ifá proteja aquela pessoa. E aí nós vamos pegar alguns nomes e aí vai ser consultado para saber o direcionamento disso. Sim, com toda certeza, Alessandro. Quando você vai fazer um ossé para Ifá e pede determinado elemento, você só vai ofertar aquilo que você tem na hora, né? Não é aconselhável você falar, oferecer determinada coisa, você não ter e dar isso depois, no dia seguinte, depois de 2 dias. Isso é negativo. Por isso que nós temos que ter cuidado até com aquilo que a gente pergunta, né? Se uma pessoa pegar lá e perguntar, meu Ifá, no seu apartamento lá, você jogar e falar, meu Ifá quer comer uma cabra, é provável que ele queira. E aí, como que você vai fazer para dar uma cabra para Ifá? Então, tem coisas que nós utilizamos, por isso que vai depender de casa para casa. Tem elementos básicos ali que nós temos que ter em casa para a gente fazer os nossos ossés. Tá bom? Vamos lá. América Salgado está perguntando: iniciação em Ire, qual o significado? Axé, babá. Bom, Ire significa boa sorte, significa que aquela iniciação ela veio positiva. É o que a gente espera de uma iniciação, né? Toda vez que nós passamos por um processo iniciático, às vezes vem algumas dificuldades no meio da iniciação para os sacerdotes, no sentido de que aquele Odu, às vezes, ele veio pedindo algum ebó para afastar alguma negatividade, porque veio mostrando uma negatividade e aquilo ali a gente já afasta. Quando o Odu ele vem em Ire, significa que ele já veio positivo, tá? É,
está perguntando, Babacardê, você poderia indicar livros sobre Fá? É muito complicado indicar livros sobre Fá, porque nós praticamente não temos tantas literaturas em português, tá? Mas tô separando algumas coisas aqui para logo mais passar para vocês, tá bom? Vocês podem sempre estar assistindo os vídeos lá no nosso canal, né, para estar se conectando com as informações, pegando as lives e logo mais tem novidades aí para vocês, tá bom? É... quando se faz um OSCE, se pede elementos que está precisando no momento. Não é que está precisando no momento. Cada elemento ele é portador de um axé, né? E esse axé é o que faz estar precisando no momento para te ajudar naquela transformação. Então é importante você entender este conceito, tá? O OSCE, Tiago, ele é feito, o correto seria fazer em 4 dias, porque a semana Yorubá ela contém 4 dias. Então é em 4 dias que no quinto dia a gente vai cuidar daquela divindade na qual nós somos iniciados. Porém, o mais importante é que a gente crie ciclos. Se você falar qual que é o correto, o ideal é fazer em 4 dias, que é a semana em Yorubá. Mas eu até indico aqui na casa para que as pessoas façam uma vez por semana. Definam um dia na semana para ficar mais fácil e aí vocês façam o seu Ossé. O importante é que tenha ciclos, tá? O importante é que tenha ciclos, mas o ideal é em 4 dias. Axé, axé, bom dia. Tem pessoa que está indo pro trabalho, bom trabalho, que Fá abençoe. Então, lá no nosso canal, você pode pesquisar lá, né, no Instituto Brasileiro de Fá, no nosso canal do YouTube. E lá tem muito material, no nosso canal aqui também do Instagram, a gente sempre vai passando as novidades, né? Esperamos logo mais essa pandemia já está mais controlada para que a gente possa fazer alguns rituais mais abertos, para que vocês possam ter mais conhecimentos ligados ao orixá. João Neto está perguntando, Babá, o Ibaori dos iniciados em Candomblé pode ser cultuado como o culto ao Ori antes de ser iniciado no Ifá? Sim, não tem problema algum, tá? Dentro do culto tradicional, nós não temos esse Baori, tá? Que é montado normalmente com a terrina, uma otá, e aí tem várias variações dependendo de casa para casa, mas nós não cultuamos o Ibaori. Existe uma coisa chamada Ileori, que é um assentamento de Ori, e que eu também costumo não fazer isso nas pessoas, né? É, Mais à frente eu explico melhor o porquê disso tudo. A melhor forma de você cultuar o seu Ori é no seu próprio Ori físico, tá? E algumas coisinhas a mais que dá para se fazer. Mas você pode cultuar o seu Ibaori sem problema nenhum, tá? Isso não vai interferir nada no processo do Ifá. Até porque no Ifá, quando nós vamos fazer o orixá, nós fazemos ebó-ori antes da iniciação, para preparar aquele ori para aquela iniciação. No Ifá nós não temos o bori. Na iniciação específica do Ifá, nós não temos o bori. Porque no momento da iniciação de Ifá, que a gente volta para a concepção, você não tinha cabeça formada. Então nós não precisamos fazer o bori. Não significa que o seu ori ele não vai se alimentar, ele vai se alimentar num outro formato, digamos assim. Tá bom? É bastante informações realmente do Lucy. Mas aos pouquinhos a gente vai passando, vai entendendo, né, melhor sobre o nosso Odu. Babá, cada Odu tem o seu lado positivo ou negativo? Há vários Odus para cada momento de nossa vida? Fátima, foi até bom você falar isso, porque é um gancho para uma outra questão que as pessoas falam, né? Não só o Odu, mas como falam Odum, né? Odum é aniversário ou o ano novo, né? Fala que está com o Odum negativo, né? Ela provavelmente quis dizer que o Odu estava negativo. Não existe você despachar o Odu. E não é que o Odu ele está negativo, é que ele pode vir trazendo algo negativo. Não é que ele vai trazer aquela negatividade na sua vida. Quando nós consultamos Ifá, e Ifá vai trazer um Odu para uma consulta, por exemplo, nós temos que descobrir se esse Odu ele veio positivo ou se ele veio negativo.
Quando nós descobrimos isso, aí nós vamos perguntar para Ifá qual que é a positividade ou qual que é aquela negatividade, certo? Então, por exemplo, digamos que veio determinado Odu e aquele Odu veio negativos para perdas, né? Então significa que no seu caminho você está tendo perdas, porque aquele Odu ele veio sinalizando isso. Então, dentro daquele Odu que está falando de perdas, o Babalaô, com seu conhecimento, ele vai pegar as histórias dentro daquele Odu que fala de perdas para falar o que está acontecendo na sua vida e no seu caminho. E como Ifá fala que não existe nada novo no mundo, tudo é uma repetição de algo que já aconteceu no passado remoto, dentro daquele Odu, no final ele vai ter o seu akoshé, que é a sua medicina, do que foi feito naquela época, naquele momento, energeticamente, para que transformasse aquilo que estava negativo em positivo. Ou seja, quando você estava tendo perdas, para que você parasse de ter perdas, para que pudesse ter ganhos. Como tudo é o equilíbrio do positivo e negativo, então às vezes dentro daquele Odu fala que foi feito um ritual para Oxum, para que Oxum tirasse essa negatividade e foi dado ali uma galinha para Oxum, Obi para Exu e Dendê, um exemplo. Então o Babalaô ele vai fazer essa transformação energética através do ebó, que seria esta oferenda, para transformar aquele ciclo na vida da pessoa. Então, ebó é o que movimenta a vida do ser humano, porque ele vai trocando os ciclos e vai passando pelas adversidades de uma forma mais branda. E nós fazemos ebó todos os dias, na hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. É por isso que vocês fazem parte do Clube 6:52. Né? São pessoas que estão acordando cedo, isso já é um sacrifício, para poder estar ouvindo, né, sobre informações de orixá. Então isso já é um sacrifício. E a vida ela é composta de ter esse lado positivo e negativo e o sacrifício. Então quando vem um Odu negativo, é até bom. Eu acho até bom, porque você está vendo algo ali negativo que pode estar vindo na sua vida à frente e que você tem a condição de entender e modificar aquilo, tá? Até porque sempre depois de um irê vai vir um aieu. A vida ela é assim. Então isso é muito bom. Luciana, bom dia. Axé, que Fá abençoe. Opa. Deixa eu fechar aqui. Só um minuto. Fiz alguma coisa aqui que não era para fazer. Enfim, pessoal. São muitas perguntas. Fico feliz com esse nosso encontro aqui. Era para falar apenas sobre iniciação, mas eu acho que deu para entender melhor o caminho antes da iniciação, né? Nós somos de um culto iniciático, onde através da iniciação, aquela energia que vem morar dentro de nós vai potencializando as coisas e a gente começa a ter outros entendimentos melhor sobre os caminhos. Então, Ifá, ele sempre vai potencializar o nosso caminho aqui na Terra, sempre através da boa conduta. Ifá é a divindade ligada ao caráter do ser humano. Ele é ligado ao Iuapelé. Iuapelé significa bom caráter, mas significa você estar de pé sobre a terra, você gerindo as suas energias. Então o que Ifá sempre quer é que você se torne uma pessoa melhor. E você se tornando uma pessoa melhor, você vai ter condições de, através do seu transbordo de energia, poder ajudar pessoas que estão no seu lado, né? Então isso é importante. Qual a diferença do Ifá para o tarô em termos de oráculos? Totalmente, né? Nós estamos falando do Ifá. O Ifá é o oráculo mais completo que tem na Terra, porque se a gente for comparar com o tarô, ele tem 256 lâminas, né, diferente, e essas lâminas elas podem trazer inúmeras combinações, né? O que se espera de um babalaô básico, né, um bom babalaô, é que ele saiba pelo menos 2, 3 histórias de cada Odu. Então imagina, nós estamos falando aí de pelo menos umas 800 histórias, né? Que o babalaô ele precisa armazenar para que ele possa fazer um trabalho mais eficiente. E às vezes o tarô ele vai acessar energias mais próximas ali da pessoa. O Ifá ele já é um oráculo mais direcionado
para questões do destino, às vezes aquilo que veio da sua família, aquilo que está segurando, aquilo que está te trazendo os problemas no aqui e no agora. Muitas vezes eu vejo que tem pessoas que acabam recorrendo ao tarô, por exemplo, para saber sobre questões afetivas, né? E aí o oráculo ele vai mostrar ali o que é positivo, o que é negativo, aquilo que está te trazendo problema. Às vezes vai trazer uma receita para que a pessoa ela se torne mais atrativa. Só que às vezes no Ifá nós vamos descobrir o que está por detrás. Às vezes isso é um problema que vem de antepassado, que vem lá de segunda, terceira geração, de avó, e que às vezes sempre teve um rompimento na questão do relacionamento. Então o Ifá ele vai identificar uma forma de a gente tratar a nossa espiritualidade através da nossa ancestralidade para garantir uma descendência diferenciada, tá? Então, aquilo que a gente não resolve, a gente passa para a nossa descendência. Então, até você cuidar do Ifá, cuidar dos orixás, vai fazer com que você melhore o seu caminho até para os seus filhos, né? Que isso seria o processo evolutivo aqui na Terra. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live do Café com Babá. Aqui é a nossa live de toda segunda-feira, às 6h52. Acompanhe, né? Nos acompanhe nas nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram. E um grande abraço para vocês. Boa semana. Que Fá abençoe a todos. Um axé, um excelente Odjoadjê. E que segunda-feira da semana que vem estaremos aqui no nosso encontro às 6h52 da manhã. Axé, Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye o Boxixé. Axé, que Fá abençoe a todos. Pera lá, pessoal, não estou conseguindo fechar aqui. Vocês ainda estão comigo. Axé. Axé, pessoal. Bom dia a todos. Só estou tentando finalizar aqui o vídeo. Acho que minha tela travou aqui. Mas boa semana para vocês. Que Fá abençoe a todos. E um grande axé. Axé. Tchau, pessoal. Axé e uma boa semana aí para todos. Que Fá abençoe. Axé.